Se eu roubar dos ricos e alimentar os pobres, isso é bom ou ruim? Se eu dirigir acima do limite de velocidade para levar meu filho doente ao hospital, isso é bom ou ruim? O que é bom? E o que é ruim? O que é moralidade? E você, como pessoa, tem moral? A moralidade é o que a sociedade trata como certo e aceitável. São os padrões de pensamentos, comportamentos e ações que todos em um grupo concordam em seguir para que possam viver em paz. Quando você define assim, a moralidade soa como lei. No entanto, embora a lei seja influenciada pela moral, elas não são as mesmas coisas. Dirigir acima do limite de velocidade é crime, mas quando pode ajudar a salvar a vida da criança no banco de trás do seu carro, torna-se a mais nobre das ações. Invadir é crime, mas quando vem uma tempestade e você não tem para onde ir, se esconder sob a sombra da varanda de alguém definitivamente não vai te colocar atrás das grades. Por outro lado, também existem algumas coisas que são consideradas imorais, mas não são criminosas. Trair a pátria é crime, mas trair um parceiro não é. No entanto, ambos provavelmente seriam considerados imorais. Quebrar uma promessa é uma das coisas mais imorais que você pode fazer, mas a menos que seja um acordo por escrito sobre um contrato comercial, você normalmente não terá problemas com a lei por isso. Embora a lei e a moralidade sejam diferentes, na verdade elas são bastante semelhantes em muitos aspectos. Tanto a moral quanto a lei são construídas sobre a base do respeito por todos os seres humanos, bem como da autonomia de vida, propriedade e crenças. Elas também estão lá para orientar os comportamentos das pessoas que vivem em uma comunidade para que todos possam viver juntos da maneira mais pacífica possível. A diferença reside no fato de que a lei está escrita, enquanto que a moralidade geralmente não. Na maioria das vezes, a lei expressa a moralidade daquele tempo e lugar. Apenas alguns anos atrás, era ilegal fumar maconha em quase qualquer lugar nos Estados Unidos. No entanto, à medida que a moralidade mudou para a tolerância para as pessoas que a apreciam, o mesmo aconteceu com a lei. Agora, se isso foi mudado por razões morais ou simplesmente porque podem tributá-lo a uma taxa bastante alta, é uma discussão completamente diferente. À medida que os humanos evoluem e aprendem coisas novas, nossa moral muda. É por isso que a moralidade não está estagnada. Evolui com o tempo à medida que as pessoas compartilham suas experiências e crenças sobre o mundo. Pense em questões como sexo antes do casamento, relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, aborto, uso de maconha. Estas são todas as coisas que foram consideradas imorais há muito tempo, mas hoje a sociedade está começando a aceitar tudo isso como moral. Aprendemos a ser tolerantes com as pessoas, independentemente de suas crenças ou preferências pessoais. E embora nem todos concordem com todas essas coisas ou pratiquem por conta própria, as coisas parecem ter mudado. E agora é considerado imoral criticar as pessoas que escolhem viver esses estilos de vida. Ao longo da história humana, a moralidade tendia a estar ligada às tradições religiosas. No entanto, agora mais do que nunca, estamos nos movendo para um lugar onde a moralidade não está mais ligada à religião. É mais sobre o que é a norma social e como você opera em torno dessa norma. Agora reconhecemos a necessidade de uma moralidade secular, que transcenda as crenças pessoais das pessoas e, em vez disso, busque o bem do público em geral. No entanto, há um argumento contra esse tipo de moralidade: a ideia de moral subjetiva. Sempre houve debates sobre se a moralidade é subjetiva ou objetiva, geralmente em esferas religiosas ou filosóficas. As pessoas que acreditam que a moralidade é objetiva costumam dizer que, se a moralidade se torna subjetiva, todos podem simplesmente criar sua própria moral. Então, nunca podemos dizer que estão errados sobre nada. Porque quem somos nós para dizer que sua própria definição de moralidade não é a correta? E embora haja alguma verdade nisso, é claro que há ainda muitas falhas nesse argumento. Se a moralidade é objetiva, é preciso haver semelhanças substanciais no que toda cultura considera correto e aceitável, bem como ações que são consideradas tabu universalmente. Mas é quase impossível encontrar uma questão moral com a qual todas as culturas do mundo concordem, até mesmo o assassinato. Pense na Alemanha nazista e como era considerado moral matar naquela cultura. Pense em culturas que praticam canibalismo ou ainda fazem sacrifícios humanos à sua divindade, até hoje. Se mesmo as ações mais bárbaras não são consideradas bárbaras em todas as culturas, como podemos dizer que a moralidade é objetiva? Outro problema com o argumento da moralidade objetiva é que,
Para que a moralidade seja objetiva, ela deve ser definida por uma entidade externa, em outras palavras, um Deus, ou pelo menos algo que está codificado em todos nós como humanos. Mas, nesse caso, a maioria das religiões não concorda com as regras que foram dadas por seu Deus. De fato, mesmo dentro das religiões, nem todos concordam ou seguem o mesmo conjunto de regras. Então, como podemos determinar qual grupo de pessoas está certo sobre o que está errado? Quando as pessoas pensam em moralidade objetiva, na verdade estão falando da moral cosmopolita. Como o mundo agora está tão conectado, estamos mais abertos a essas experiências novas e diversas, experiências que estão nos ajudando a moldar uma nova definição de moralidade. Uma que todos nós podemos concordar, mas como vimos no passado, fazer com que todos concordem em algo é praticamente impossível. Esse tipo de moralidade só existe na internet, a maior metrópole cosmopolita. Mas quando você sai e olha para o mundo real, para as bilhões de pessoas que não estão conectadas à internet, você se depara com uma grande diferença entre o que é considerado certo e o que é considerado errado. O Delphi, em homenagem ao antigo oráculo grego, é um sistema simples de inteligência artificial que foi projetado para fazer julgamentos morais e éticos. O Instituto Allen construiu o Delphi para responder a uma pergunta: as máquinas podem aprender moralidade? Inicialmente, pode parecer uma pergunta simples com uma resposta direta, mas pesquisas feitas no Delphi dizem o contrário. O Delphi foi acessado uma vez por um grupo de juízes humanos e eles determinaram que seus julgamentos éticos estavam cerca de 92% corretos, sendo consideradas corretas as decisões que a maioria de nós provavelmente tomaria no mesmo cenário. Sim, o sistema não era perfeito, mas mesmo os humanos não são seres moralmente perfeitos. À medida que ganhamos novas experiências e começamos a entender a vida e as lutas dos outros, aprendemos mais e nos tornamos mais sábios em nossos julgamentos. Mas veja, existem dois problemas principais com o Delphi e outros sistemas de inteligência artificial. Primeiro, porque o Delphi foi criado por humanos. Ele pode rapidamente se tornar tão falho e preconceituoso quanto as pessoas que o criaram. Os criadores do Delphi foram os que escolheram os cenários éticos que seriam utilizados no sistema. Eles também escolheram as pessoas que julgariam esses cenários. Isso significa que, pelo menos em parte, o Delphi é um produto da moralidade de seus criadores. Portanto, até que possamos encontrar uma maneira de erradicar os preconceitos que existem atualmente em nosso mundo, qualquer inteligência artificial que criarmos continuará expressando esses pensamentos, mas desta vez não teremos ninguém para responsabilizar. Em segundo lugar, veja, a moralidade não é apenas uma análise crítica. A moral está entrelaçada com a emoção. Ligações entre amigos, parceiros, pais e filhos, essas são as bases sobre as quais a moralidade se sustenta. Elimine as emoções e tudo o que resta é a análise crítica e a tomada de decisões com base em custo e recompensa. E isso simplesmente não é moralidade. É por isso que quando perguntaram ao Delphi, é certo deixar o corpo para a ciência? Ele respondeu com sim. No papel, os benefícios superam o custo, mas é somente quando olhamos através das lentes das emoções e do raciocínio lógico que percebemos que a vida humana é muito maior do que qualquer benefício, especialmente quando existem outras opções exploráveis. Cada vez mais, estamos vendo advogados defenderem seus casos usando exames de ressonância magnética no lado neurológico da moralidade, porque digamos que uma certa pessoa estava tomando decisões de vida enquanto ao mesmo tempo tinha um tumor cerebral enorme afetando seus processos de pensamento. Se a pessoa não foi capaz de tomar uma decisão moral devido a condições médicas além de seu conhecimento, podemos culpá-la por suas ações? A moralidade é uma função do cérebro. Se a área do cérebro logo atrás da testa, a centímetros dos olhos, for danificada, o julgamento moral de uma pessoa pode mudar completamente. Seu julgamento moral, especialmente em situações de vida ou morte, torna-se distorcido. Eles estão dispostos a tirar uma vida, desde que seja feito para salvar outra. Em um estudo, pessoas com esse tipo de lesão estavam dispostas a estrangular um bebê, desde que isso salvasse a vida de outra pessoa. É vil e impensável para você, porque você sente compaixão, culpa e constrangimento. Mas quando a parte do cérebro responsável por criar essas emoções é danificado, o mesmo acontece com sua bússola moral. Sem o sistema emocional funcionando, somos como Delphi, restando apenas a capacidade de fazer análises utilitárias de custo-benefício. Então,
Enquanto estamos salvando uma vida, tirar outra parece completamente justo. Somente quando você olha para isso através dos olhos da compaixão, através das lentes da moralidade, você percebe que é imoral e bárbaro. Então, se a moralidade pode ser afetada por nossa constituição biológica, o que é a moralidade? É algo biológico ou cultural? Na verdade, são os dois. Biologicamente, o que nos distingue de outros animais é nossa capacidade de fazer julgamentos morais. E essa habilidade se resume a 3 coisas. Podemos antecipar as consequências de nossas ações, podemos fazer julgamentos de valor e podemos escolher entre cursos alternativos de ação. Essas 3 coisas trabalham juntas para nos dar a capacidade de tomar decisões morais. No entanto, enquanto a capacidade de tomar decisões morais é biológica, os códigos morais de conduta são estritamente culturais, construídos a partir da necessidade de coabitar com sucesso. É por isso que cada cultura tem sua própria moralidade. A moral é uma coisa complexa. Assim como todo ser humano está em uma jornada diferente da vida, todos somos guiados nessa jornada por diferentes bússolas morais. É por isso que a moralidade é um assunto difícil de se falar, porque não importa o que você diga, sempre haverá algumas pessoas que discordam de você. O que algumas pessoas consideram moral, outras consideram imoral. O que algumas pessoas consideram justiça, outras pensam como vingança. Mas fazer com que todos concordem com um conjunto de diretrizes a seguir não deve ser o único objetivo final de falar sobre moralidade, porque embora possamos não obter todas as respostas que queremos ou um caminho claro que todos devemos seguir, discussões sobre moralidade, como ela é formada e como ela nos afeta, podem nos dar uma visão da vida dos outros e nos dar uma visão sobre como devemos viver a nossa. Isso nos ajuda a aprender como os outros pensam, porque agem da maneira que agem, porque algumas pessoas lutam vigorosamente contra certas ideias e crenças e se apegam a outras. Falar sobre moralidade, em certo sentido, torna-nos todos mais morais e nos ensina por que somos do jeito que somos e como podemos melhorar isso. A moralidade não é medida em absolutos, mas frações de diferentes pedaços de diferentes lugares que compõem o bolo inteiro que conhecemos como humanidade. Obrigado por assistir.